Salve, rapaziada. Começando aqui um mini depoimento para falar os desafios que é ser um artista independente que faz trap no interior. Começando que a cultura musical aqui é totalmente diferente, então já é um desafio a mais pra galera entender o que é trap. Por mais que hoje em dia o trap já tá bastante popularizado, só que aqui ainda é difícil da galera entender o que é isso. Entender que você é um artista que tá fazendo trap no interior. É uma parada que é um desafio muito grande, mas que a gente vai chegar lá. Então acompanha aí hoje que eu vou falar um pouquinho dos desafios que é fazer isso aqui no interior. Já tem alguns anos que eu faço trap, né, rapaziada? E a maior dificuldade no início foi encontrar algum estúdio onde fizesse trap, né? Onde produzisse esse tipo de música. E foi bem difícil encontrar isso aqui, né? Primeiro contato com a música, eu lembro que eu colei no estúdio do Mano, ele cobrava lá pela sessão e a gente lançou a nossa primeira música. E assim, primeiro contato eu não tinha conhecimento sobre muita coisa, não entendia como funcionava algumas coisas. E eu vi que eu precisaria estudar isso, mas de alguma forma eu tentei me lançar, fazer músicas e entender como é que funcionava mais as paradas. Então o primeiro desafio foi esse, entender como fazer uma música e também a limitação de não ter estúdios assim para fazer isso aqui. Também a questão financeira, para lançar uma música é bastante caro, só para produzir um som. Tem a questão do beat, pagar para captar a voz, pagar pro mano fazer a mixagem, a masterização. Então lancei alguns sons, meti a cara e fiz alguns sons e fui ver como é que tava funcionando. Só que eu vi que eu precisaria evoluir. É uma parada meio que... Então eu fui atrás de conhecimento, rapaziada. Fui estudar como fazer uma música. Quais equipamentos precisaria usar para poder produzir em casa mesmo um som. Qual programa que eu usava para poder fazer isso. Então foi um tempo assim de só estudo, de buscando conhecimento. Que eu precisaria dominar isso se realmente eu quisesse lançar músicas. E uma parada que animou bastante foi a internet, né? Buscar conexões com outros artistas de outras cidades. Isso fortaleceu grandão, porque eu comecei a trocar ideia com os manos que faziam a mesma parada. E juntos a gente começou a trocar conhecimento. Falar como é que fazia, mandava uma guia, pulava no som, fazia um som lá todo zoado, mas buscava lapidar isso depois. E eu acho que a melhor forma de você aprender alguma coisa e fazer algo bem feito é começando a fazer, errando mesmo, fazendo feio. E depois você vai lapidando. Cada vez que você faz algo e você vê que tá feio, que tá zoado, e você busca corrigir esse erro, vai chegando mais próximo da perfeição. Então eu sempre fazia, via onde tava o erro, ia lá e corrigia. Assim, eu me arriscava e fazia do meu jeitão. Sempre que eu fazia um som, eu mandava para uns dois contatos, são duas pessoas muito importantes, que eu mandava o som e essas pessoas ficavam me aturando e aturam até hoje, né? Eu, sempre que eu faço um som, eu mando pra poder falar como é que tá ficando. E quando ficava bom, eu falava, ó, tá bom. Tá ruim, falava que tava ruim. Ah, melhor é isso. A gente precisa de outras pessoas escutando e te dar uma opinião. A gente precisa de pessoas sinceras, né? Não pra falar que tá bom toda hora. Tudo se fazer qualquer merda, falar que tá bom. A gente precisa de pessoas sinceras pra falar quando tá ruim e falar quando tá bom. Quando eu fazia um som, eu mandava pra essas duas pessoas. Elas escutavam e me davam feedback. E eu sempre buscando corrigir. Sempre que falava, isso aqui tá ruim, eu ia lá e corrigia aquilo. Né? Ah, o vocal tá ruim. Ou, sei lá, a mixagem tá ruim, tá muito alto isso aqui, tá muito baixo isso aqui. Ou então o som tá ruim, a letra tá ruim. E aí eu ia buscando sempre melhorar em cima disso. Resumindo, sempre em busca de conhecimento, sempre sem medo de me arriscar, fazendo feio mesmo e fé. Em relação a morar no interior, aqui vai ser bem difícil da galera absorver essa arte, mas a internet está aí para democratizar isso, né? Buscar contato com uma galera que mora lá longe, que faz o mesmo trampo que você. E a gente tem essa capacidade hoje pela internet de se conectar com pessoas do mundo todo. E tem uma pá de galera que faz também o mesmo tipo de som e a gente sempre está em conexão, trocando ideia, falando a respeito. Tem uma galera na cidade que curte o som, que curte essa sonoridade, só que vai ter a grande maioria que não vai entender legal. Porém, assim, o trabalho tem que ser feito e fé, mano. Cada um na sua caminhada. Acabei de finalizar um EP novo, que se chamaram Revolta. E esse EP vai sair agora dia 27. Foi um desafio grande fazer, porque a gente não vive literalmente da música, né? Eu não vivo só de música. Não cheguei nesse nível ainda, mas que está próximo de chegar. Breve, depois de Revolta, as coisas vão mudar. Porém, como eu falei, os desafios, né? A gente não vive só de música. Então, sempre nos meus horários vagos, tava fazendo um beat, tava buscando produzir um instrumental, gravar alguma música. E sempre dando esse sacrifício, me isolando e buscando o que eu queria fazer. Não tem jeito, a gente tem que trabalhar, a gente não vive ainda 100% de música, então tem que trabalhar, só que sempre nos horários vagos, na madrugada eu tava ali produzindo alguma coisinha.
Fazendo esse sacrifício para produzir um instrumental, gravar um som, estudar uma mixagem, estudar uma masterização e sempre buscando isso. Sempre buscando conhecimento, sempre aplicando, sempre lá testando, vendo o que estava funcionando, o que não estava. Então, é um sacrifício que tem que ser feito. A gente tem que trabalhar para ter uma renda, porque não tem como, mas é o sacrifício. O sacrifício é isso. Um dia será recompensado. E também na questão de comprar equipamentos. Microfone, uma plaquinha de áudio, não são baratas e você precisa ter uma renda. Por mais simples que seja, só para ter um home studio, só para começar a gravar, você vai gastar uma graninha. Então é isso, é no garimpo, trabalhando, investindo no equipamento, investindo em outro, e assim vai montando seu home studio. Meu home studio é bem simples. E meu home studio é bem basicão mesmo, é só um PC, um mic e uma interface de áudio. E como monitor de referência, eu tô usando essa caixinha aqui, ó. Eu tô fazendo tudo com essa caixinha aqui, ligo no PC, faço os beats, escuto por aqui, já acostumei meu ouvido com isso. Também tem essa, você acostumar com o equipamento que você tá escutando, você consiga escutar outras músicas aqui e tenta reproduzir a minha para chegar o mais próximo disso. Então todo o EP foi feito por essa caixinha, ó. O som passou por aqui. E fé, rapaziada, a gente tá aí em busca, vamos fazer isso acontecer da melhor forma. E em breve o EP tá na pista. Quero ver o feedback de vocês. Vamos trocando uma ideia. E Revolta vai estar na rua breve. E é isso, rapaziada. Trabalhe para alimentar o seu sonho. Porque para nós nada vai ser fácil, não vai cair do céu. Mas a gente vai fazer acontecer. Tamo junto. Até a próxima.